Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Fonseca e hoje a nossa aula é sobre história do trabalho. Você já parou para pensar o que é trabalho? Quais os tipos de trabalho que existem e que existiram ao longo dos anos? Bom, nessa aula eu vou te contar. Durante o vídeo, haverá algumas perguntinhas que vocês devem responder para prosseguir. Então acompanha toda a explicação, fica bem atento, responda a pergunta para chegar até o fim da aula. Bom, essa aula está estruturada de uma maneira bem didática para a gente chegar no objetivo principal dessa aula, que é entender quais são os tipos de trabalho e como o seu trabalho contribui para a sociedade que você vive. Bom, primeiramente nós vamos discutir o conceito de trabalho, depois vamos entender quais os tipos de trabalho, os principais, é claro, que existiram ao longo da história da humanidade. Vamos entender os tipos de trabalho mais marcantes do Brasil e depois, não neste arquivo, mas em outro que está aqui disponibilizado no nosso blog, vocês também vão poder ouvir um podcast com uma entrevista sobre trabalho com trabalhadores e também uma lista de exercício para checar o seu entendimento sobre a matéria. Será que deu para entender tudo? Será que tem alguma dúvida? Então acompanhe essa aula para a gente chegar lá juntos. A palavra trabalho é uma palavra que faz parte do nosso dia a dia, não é mesmo? O trabalho da escola, uma coisa que dá muito trabalho, o trabalho do dia a dia que a gente faz para ganhar o nosso dinheiro. O trabalho é um termo que faz parte da nossa realidade, né? É um termo e uma atividade. Mas você já parou para pensar no que essa palavra significa? O que essa palavra significa? Quando surgiu? Será que sempre existiu trabalho? O trabalho existe agora, depois do processo de industrialização? Bom, eu quero saber de você o que você acha que é trabalho. Então, eu vou dar alguns minutinhos aí para você escrever com as suas palavras mesmo. O que é trabalho para você? Para responder essa perguntinha que eu acabei de fazer para vocês, eu fui atrás de um dos maiores pensadores sobre o tema, chamado Karl Marx, ok? Karl Marx define trabalho como toda e qualquer atividade humana que transforme a natureza, para sanar, para atender uma necessidade humana. Ou seja, o fazer de um pão, né, um cozinhar é um trabalho, porque você está transformando a natureza, está fazendo de uma massa, de uma série de ingredientes, um alimento. Então, isso é trabalho também. Um trabalho de uma linha de montagem, né, atividade de uma linha de montagem, que você tem que juntar peças para construir um carro numa indústria, por exemplo, também é trabalho. Cantar, dançar, escrever um poema, um livro, também é trabalho. Afinal, você está cumprindo uma necessidade básica do ser humano, que é de se expressar. Um empresário de uma grande multinacional, um CEO, como hoje em dia se fala, também faz um trabalho. Ou seja, todas as atividades humanas que transformam a natureza são consideradas trabalho de acordo com Karl Marx, certo? Então, eu acho que a próxima dúvida que surge é, ok, então quando que surgiu o trabalho? É isso que a gente vai ver daqui a pouco, mas antes eu quero ter certeza que você entendeu o conceito de trabalho, o conceito definido por Karl Marx. Que tal me responder a perguntinha que vem logo a seguir? E aí, acertou? Espero que sim. Se tiver alguma dúvida, é só voltar ao vídeo e reassistir para ver se você consegue responder de novo, tá bom? Bom, vamos lá. Finalmente entender os tipos de trabalho que existem na humanidade. Não vou falar dos tipos de trabalho remoto, presencial, não é disso que eu estou falando. Estou falando dos tipos de regimes de trabalho que a gente tem na história da humanidade, tá bom? Você tem ideia de quais que existiram e existem hoje em dia? Eu vou contar para vocês, vamos lá? Como a gente conversou, o trabalho é toda ação do homem sobre a natureza, para transformar a natureza para atender uma necessidade humana. Logo, meus caros, trabalho existe desde o início da história da humanidade, desde que surgiu o primeiro ser humano. No ato de sobreviver, no anseio de sobreviver, o homem foi transformando a natureza ao seu redor. Foi fazendo um tacape,
um machadinho, dominando o fogo, caçando o animal, coletando plantas. Tudo isso já é considerado trabalho. Então, as sociedades mais primitivas, os primeiros Homo neanderthalis e Homo sapiens, do período lá do Paleolítico, da pré-história, já faziam trabalhos, certo? Trabalhos que visavam, obviamente, a sobrevivência. Não eram trabalhos complexos, mas eram trabalhos para sanar as necessidades básicas daquele grupo de pessoas. Portanto, a gente pode dizer que no trabalho primitivo o trabalho era igualitário, porque o objetivo principal era caçar, coletar, pescar, né? Não havia uma divisão do trabalho, no máximo uma divisão de gênero entre mulheres e homens, mas de qualquer forma o trabalho que ocorria ali nos primórdios da pré-história humana, né? Do surgimento do ser humano, é um trabalho basicamente de sobrevivência, mas é trabalho, viu? Então aqui no slide vocês conseguem ver uma imagem, uma representação do que seria um exemplo de trabalho primitivo. Como vocês podem ver, tem um homem acompanhado de uma mulher mais jovem, poderia ser uma adolescente, e ele está fazendo algum instrumento, né? Alguma ferramenta que vai poder ser útil para o dia a dia dessas pessoas. Então, isso é sim trabalho, não é assalariado, ele não vai receber um salário por causa disso, mas isso vai transformar a natureza e vai sanar a necessidade dele. Talvez essa ferramenta o ajude, por exemplo, a caçar, a cortar algum material que ele precise, uma madeira, matar um animal. Então, isso sim já é considerado trabalho. Agora responde para mim, o que é o trabalho primitivo então? Ao longo do tempo, no entanto, a sociedade vai evoluindo e ocorre algo muito importante na pré-história chamado Revolução Neolítica. A Revolução Neolítica é o surgimento, né, da agricultura, é quando o homem compreende que ele pode produzir o seu próprio alimento, sem ter que necessariamente ir de um lugar para o outro apenas coletando ou caçando animais. Ele pode se sedentarizar, permanecer em um único local e neste local plantar seu alimento. Isso foi tão importante que isso é chamado de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, porque a agricultura vai permitir que essas sociedades que antes eram nômades permaneçam em um único espaço. E com isso, a consequência é fundamental para a nossa história. Ao se sedentarizar, mais pessoas conseguem viver juntos. A sociedade se torna cada vez mais complexa, dando início às primeiras civilizações. Já ouviram falar dos sumérios, dos babilônios, da civilização ariana, da civilização chinesa, egípcia, dos incas, dos maias, dos astecas? Todos esses nomes que eu falei aqui são exemplos das primeiras civilizações da humanidade, da nossa história. E elas têm algo em comum. Por começarem a ser super complexas, elas vão ter a necessidade de dividir o trabalho. Então, aquele trabalho que antes, no período paleolítico, era igualitário, visava apenas a sobrevivência, agora o trabalho tem uma nova necessidade, que é organizar a sociedade. E com isso surge a divisão do trabalho. Vão haver aqueles que governam, aqueles que caçam, aqueles que plantam, aqueles que cuidam dos lares, aqueles que oram, e a sociedade ao longo dos séculos vai ficando cada vez mais complexa. E por conta dessa divisão de trabalho, vão surgir relações de poder. O fato de uma pessoa fazer determinada atividade e outra fazer outra vai gerar conflito de interesses, relações de poder.
já que, por exemplo, teremos um líder e a pessoa que trabalha na agricultura. Quem manda mais? Quem é mais importante? Apesar de todas as funções serem muito importantes, a sociedade não se desenvolve dessa forma pacífica e tranquila. Então, a divisão do trabalho que ocorre com o início das civilizações, a partir da sedentarização dos grupos humanos com a agricultura, vai determinar relações de poder que vão poder ser vistas nos tipos de trabalho mais complexos que vão surgir na humanidade. Isso eu vou contar para vocês agora. Mas espera lá, antes de eu sair contando para vocês os tipos de trabalho das sociedades mais complexas, eu queria saber o que você acha. Olha só, analisando essas imagens, será que você consegue identificar 3 dos principais tipos de trabalho que teve na história da humanidade? Vou dar um tempinho para você me contar o que você acha. Se você conseguiu identificar nas imagens o trabalho feudal, o assalariado e o escravo, parabéns, você acertou. Mas se você não conseguiu, não tem problema, eu vou te contar agora. O primeiro trabalho que aparece nas imagens ali é o trabalho feudal. O trabalho feudal é típico de um período da Idade Média chamado feudalismo. A Idade Média é um período histórico que vai do século V ao XV, ok? Esse trabalho ele mostra muito como as relações de poder são desiguais no feudalismo. Por quê? Por um lado, a gente tem o senhor feudal, que era o dono do feudo, dono da terra da Idade Média. E do outro lado, a gente vai ter os servos e os camponeses. Os servos e os camponeses, eles não possuíam terras, então precisavam trabalhar na terra do senhor feudal. Logo, o trabalho feudal ele é baseado principalmente na agricultura e na agricultura de subsistência. Isso quer dizer, não existia comércio de alimentos, não se produzia mais do que se consumia, não existia excedente, apenas produzia-se o que iria ser consumido. Então, a sociedade feudal ela é uma sociedade muito estagnada do ponto de vista comercial. E as relações de poder e de trabalho nessa sociedade são assim também. O senhor feudal fornecia a terra para os servos e camponeses viverem e também plantarem seus alimentos. E, em contrapartida, os servos e os camponeses também tinham que produzir para o senhor feudal. E o pior de tudo isso é que especialmente os servos eram obrigados a pagar uma série de impostos para o senhor feudal, como forma de pagamento por estar utilizando a terra do senhor. Essas são as chamadas obrigações servis, e variavam em diferentes aspectos. Pagava-se se morria alguém da família do servo, porque isso significava para o senhor a perda de uma mão de obra. Pagava-se pelo uso das ferramentas do senhor, pagava-se pelo uso da terra. Enfim, o servo ele estava condicionado a viver naquela situação precária, prestando um serviço ao senhor apenas porque não tinha sua própria terra. Esse é o trabalho feudal. Nós também tivemos, ao longo de muitos anos e séculos na história da humanidade, em diferentes lugares, o trabalho escravo. Normalmente, quando a gente fala trabalho escravo, as pessoas já pensam logo em África. Verdade, havia trabalho escravo no continente africano e a mão de obra escrava que vem para o Brasil, majoritariamente é de origem africana. Mas não foi só a África. Não é só a África que está relacionada ao trabalho escravo. Houve escravidão em Roma, houve escravidão na Ásia, houve escravidão na América, nos impérios dos indígenas nativos da América. Então, a escravidão é uma instituição que dominou a história da humanidade por muitos anos e ainda domina. A gente vai falar disso daqui a pouco. No entanto, realmente, a coisa muda de figura quando a gente fala do tráfico transatlântico de escravizados. Esse tráfico transatlântico de escravizados é o feito pela Europa ao trazer africanos para as suas colônias na América. Por que que esse tráfico de escravizados é especialmente importante quando falamos de escravidão? Apesar de tantos outros lugares no mundo, como eu disse, terem tido escravidão em suas histórias. Porque esse tráfico transatlântico de escravos
ele tinha um princípio racista, isso é, baseava-se na ideia de superioridade dos brancos contra os negros. Além do que, a quantidade de escravizados, de pessoas que foram sequestradas de seus lares, separadas de suas famílias e obrigadas a trabalhar em regime forçado e que incluía inclusive castigos físicos, esse número é inigualável na história da humanidade. Só para o Brasil, por exemplo, foram cerca de 5 milhões de escravizados trazidos durante os 3 séculos de escravidão que tivemos aqui. Então, não se compara a quantidade de escravos trazidas pelo tráfico transatlântico de escravos realizados a partir do século XVI até o século XIX pela Europa, né? A Europa trazia os escravos africanos para as Américas, não há número igual na história da humanidade, além do princípio racista, como eu já mencionei. Bom, com o fim da escravidão, pelo menos do ponto de vista oficial, o trabalho se torna um trabalho assalariado. Isso significa que as pessoas agora, ao trabalharem, devem ser pagas pelo serviço prestado. Isso começa com a Revolução Industrial, especialmente na Inglaterra. A ideia do trabalho assalariado é que as pessoas devem trabalhar e serem pagas por isso. Por que que isso acontece? Na Inglaterra, na época da Revolução Industrial, que é século XVIII, a burguesia passou a se tornar a dona dos meios de produção, ou seja, a dona das fábricas. E as pessoas que não tinham dinheiro para comprar fábricas para si próprio, tiveram uma única opção, trabalhar nas fábricas dessa burguesia. E aí surge 2 classes oponentes. A burguesia, que na verdade já era uma classe que surge no final da Idade Média, mas agora ela assume um poder ainda maior, porque a burguesia agora é dona das fábricas, porque a burguesia teve dinheiro para investir nas fábricas, e do outro lado a gente tem o proletariado. O proletariado são as pessoas que, não sendo dona das fábricas, apenas têm como possibilidade de sobrevivência a venda da sua força de trabalho nas fábricas. Engana-se quem acha que esse pagamento de salário é um ato de bondade da burguesia. Na verdade, o salário ele mantém o sistema capitalista funcionando, porque permite que as pessoas que recebem o salário sejam compradoras, se tornem um mercado consumidor para os produtos que a fábrica produz. Num regime escravagista, a fábrica, a indústria não tem lucro, porque escravos não recebem salário. Logo, é importante no sistema capitalista que você receba um salário para poder comprar os produtos que as fábricas produzem e assim continuar mantendo o ciclo, correto? E é nesse sistema capitalista que vem a ideia de meritocracia, de trabalhar bastante para ganhar muito dinheiro e conquistar as coisas da vida. É verdade, mas em termos, porque a sociedade capitalista ela foi feita para ser desigual, ela foi feita para que haja uma burguesia que lucre em cima do trabalho de outras pessoas. Então, cria-se uma ilusão de que as pessoas na sociedade capitalista assalariada, elas podem conquistar tudo o que elas querem, mas na verdade há muitos empecilhos estruturais para que as pessoas realmente cheguem no patamar de construir, de ser donos das próprias vidas. Na verdade, no trabalho assalariado, a gente trabalha muito e para ganhar um salário que nunca se refere efetivamente ao quanto de lucro o patrão teve. De qualquer forma, o trabalho assalariado ele é um trabalho que permite muito mais liberdade do que o trabalho escravo. No entanto, no início do processo de industrialização dos países, especialmente na Inglaterra, os trabalhadores eram extremamente explorados. As condições de trabalho eram precárias, os turnos eram extremamente longos e o salário extremamente baixo. Com isso, os operários tiveram que se organizar em diferentes movimentos de trabalhadores, sindicatos, fizeram greves
para conseguir conquistar alguns direitos. E hoje no Brasil, por exemplo, nós temos alguns direitos trabalhistas que, apesar de estarem constantemente ameaçados, são direitos conquistados com muito suor e muita luta desses trabalhadores. Por exemplo, férias, 13º, carteira assinada, seguro-desemprego, tudo isso são direitos trabalhistas que foram conquistados ao longo da história. Por fim, o trabalho no regime comunista. Nós nunca tivemos uma sociedade efetivamente comunista. O que temos na história são experiências socialistas, como tivemos na Rússia, por exemplo. Então, o trabalho comunista é um trabalho ideal, porque ainda não aconteceu, nunca existiu esse tipo de trabalho na prática, efetivamente, numa sociedade comunista. Mas a ideia é que o trabalho seja comunitário, que não haja uma luta de classes, que não haja uma burguesia e um proletariado. No trabalho num regime comunista, todos são donos dos meios de produção. Então, todo o lucro, toda a produção é igualmente distribuída para as pessoas envolvidas no processo. No entanto, como eu disse para vocês, ainda não chegamos lá. Não houve nenhum país ou lugar no mundo que isso tenha acontecido de fato, ok? Vamos lá, vamos recapitular? Quais são os tipos de trabalho que eu mencionei até agora? Responde para mim. E aí, conseguiu acertar? Bom, e no Brasil, quais os tipos de trabalho que nós tivemos ao longo da nossa história? Vou contar para vocês agora, vamos lá? A história do Brasil, ela ficou profundamente marcada por conta do trabalho escravo. Aqui no nosso país foram mais de 300 anos de escravidão. A escravidão aqui foi um regime de trabalho adotado entre o século XVI até o século XIX. Principalmente, os escravizados eram de origem africana. Os indígenas também foram escravizados, especialmente no início do processo de colonização, mas esses 300 anos foram marcados pela mão de obra africana em regime de trabalho escravo. Ao contrário do que muita gente pensa, o trabalho escravo de origem africana no Brasil não foi só utilizado nos tipos de trabalho braçais, aqueles que demandam esforço físico, na lavoura, né, trabalhos pesados. A mão de obra escrava no Brasil era tão importante do ponto de vista econômico que os escravizados fizeram os mais diferentes tipos de trabalho. Eles trabalhavam no comércio, na agricultura, na arquitetura, nas artes. Sim, havia muitos escravos artistas. Inclusive, Aleijadinho não era escravizado ele próprio, mas ele era filho de uma escrava e fez as esculturas mais lindas que a gente já conhece por aí. E também havia o trabalho doméstico dentro das casas dos senhores de escravo. Mas olha só que interessante, essa imagem que eu estou colocando aí é a fachada de uma igreja aqui de São Paulo feita por um escravo, o Tebas. Aqui em São Paulo, Tebas foi um escravo arquiteto, certo? Um escravizado arquiteto. E recentemente a Associação dos Arquitetos do Brasil reconheceu ele como um dos primeiros arquitetos do nosso país. Ou seja, como vocês podem ver, os escravos dominavam todos os setores da nossa economia, né? Os mais tipos de trabalho foram desenvolvidos por ele. É claro que isso foi feito a duríssimas penas, com castigos físicos, sem liberdade, com todos os malefícios que é a escravidão em si, certo? A escravidão ela é abolida em 1888, com uma carta assinada, né, com uma lei assinada pela Princesa Isabel. Porém, a Princesa Isabel só fez assinar a carta mesmo, viu, gente? Porque a luta pela abolição da escravidão, na verdade, é protagonizada pelos próprios escravizados e negros libertos ou não. Então, o movimento negro fez muita pressão para que essa lei fosse aprovada. E a escravidão no Brasil ela é feita de forma paulatina, mas isso é papo para outro momento de aula, tudo bem? O que acontece é que, mesmo com a abolição da escravidão, os ex-escravos, que agora eram ex-escravos, não encontraram seu espaço na sociedade, não receberam qualquer indenização, não receberam terra para que pudessem viver e continuar sobrevivendo, plantando sua alimentação. Quando foram buscar trabalho
em indústrias, em fazendas, trabalho assalariado, foram preteridos por um outro processo que começava no Brasil naquela época, o trabalho assalariado baseado na mão de obra imigrante. A mão de obra imigrante, especialmente a de origem europeia, foi atraída para o Brasil, especialmente na virada do século XIX para o XX. Nós recebíamos aqui, nessa época, navios lotados de imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, inclusive asiáticos também. Essa foto que eu estou mostrando para vocês aí é a hospedaria de imigrantes em São Paulo. Era por onde chegavam os primeiros imigrantes da nossa história aqui, especialmente na região sudeste. Hoje, esse espaço virou um museu e dá para visitar, é bem interessante. É claro, nessa situação de pandemia, talvez não, mas depois vocês podem tentar visitar esse espaço. Bom, qual o motivo da atração da mão de obra imigrante europeia para o Brasil? Muitas pessoas pensam que atraiu-se a mão de obra imigrante porque, com a abolição da escravidão, já não tinha mais mão de obra disponível. Então, precisava-se atrair pessoas de outros países para trabalhar na indústria que estava incipiente no momento, nas lavouras de café. Café era o principal produto da época. No entanto, isso é uma falsa questão, porque os escravizados que haviam sido libertos estavam prontos para serem incorporados na sociedade de classes, para serem incorporados no trabalho assalariado. Acontece que o governo não tinha essa intenção, não tinha a intenção de incorporar, de permitir que os escravos entrassem na sociedade assalariada, do trabalho assalariado. Um dos motivos disso era o chamado medo da haitianização. No Haiti, anos antes, havia tido uma revolução liderada por escravizados. E o governo brasileiro tinha muito medo de que os ex-escravos, agora ex-escravos, também fizessem revoltas e rebeliões e tirassem o poder da classe branca. Então, havia por trás da atração da mão de obra assalariada imigrante, havia uma intenção de branqueamento da população. Desta forma, pensava o governo, que os laços identitários entre os negros iam se dissipar e a sociedade ia ficar melhor governada, sob controle, evitando revoltas negras, além de todo o caráter racista que é por si só essa questão de embranquecer. Por isso que o Brasil é tão miscigenado. A miscigenação foi uma política governamental, trazida a partir da mão de obra europeia. É claro que os europeus que vieram aqui não tinham exatamente nada a ver com essa questão, mas o fato foi que a atração de mão de obra europeia tinha sim um interesse racista por trás de clarear a população. Bom, a mão de obra assalariada, como eu falei, ela vem para trabalhar nas fazendas de café, na indústria incipiente do país, e ao longo do século XX, outros fluxos migratórios ocorrem e também fluxos migratórios interestaduais dentro do nosso próprio território. Na década de 50, por exemplo, com o governo de Juscelino Kubitschek, o Brasil passou por um processo de intensa industrialização, especialmente industrialização automobilística, e com isso foi se atraído especialmente para a região sudeste a mão de obra nordestina. Então, durante os anos 50, a região sudeste, em especial São Paulo, Guarulhos, receberam uma onda imigratória muito grande, vinda do Nordeste, certo? Para trabalhar nas indústrias de base e indústrias pesadas de bens duráveis. Indústrias, por exemplo, a nitroquímica de São Mateus, as indústrias automobilísticas que estavam sendo implantadas agora no Brasil. Então, o trabalho assalariado começa principalmente no Brasil na virada do século XIX para o XX, com intenção, como o Brasil estava industrializando e como eu falei para vocês, um país industrializado requer um mercado consumidor e manter escravos sem salário não era uma questão. Era importante que as pessoas recebessem algum salário para poder manter a indústria funcionando, consumindo seus produtos.
Hoje em dia, o trabalho assalariado é dividido em 3 setores. O setor primário, que é o que se relaciona com a extração de matéria-prima, agricultura. O setor secundário, que é relacionado à indústria. E o terciário, que é de comércios e serviços, que, como vocês podem ver no gráfico, é um dos principais setores do Brasil hoje em dia. E você, em que setor você trabalha? Quando discutimos a história do trabalho, a gente tem de pensar que o trabalho escravo é uma realidade que ficou lá atrás. Mas, infelizmente, hoje em dia, pleno século XXI, ainda há muitas pessoas no mundo inteiro que passam e são submetidas a regimes de trabalho análogos à escravidão. Este mapa que vocês estão vendo mostra as regiões do mundo que ainda têm grandes números de trabalho escravo. Como vocês podem ver, as regiões mais avermelhadas e alaranjadas são as regiões em que isso mais acontece, especialmente em trabalhos no campo e em regiões remotas, em que a fiscalização fica difícil. Hoje isso é mundialmente proibido. É contrário, o trabalho escravo é contrário aos direitos humanos. No entanto, infelizmente isso ainda acontece e acontece também no Brasil. Esse mapa mostra um pouco da realidade brasileira. Nos anos 2008, essas são as regiões em que mais foram encontrados casos de pessoas submetidas a regime análogo à escravidão. Como vocês podem ver, a região centro-oeste e norte do país são as regiões em que isso mais acontece, infelizmente. A abolição da escravidão aconteceu em 1888. As suas vítimas, os negros, ainda sofrem com o processo de marginalização. Ela não resolveu os problemas de desigualdade social e racial no Brasil e ainda hoje há grupos marginalizados, há pessoas submetidas a condições de extrema necessidade que acabam trabalhando ainda num regime do tipo escravocrata, em pleno século XXI. Vamos responder uma perguntinha sobre isso? Vamos lá! Como vocês puderam ver, ao longo da história da humanidade existiram diferentes tipos de trabalho, tipos de regimes de trabalho. E o seu trabalho, qual que é? Como o seu trabalho contribui para a sociedade que você vive? Quais os seus desafios? Quais os seus sonhos, as suas necessidades? O que pode ser melhor no seu ambiente de trabalho, no setor que você está empregado? Conta pra gente. Nos exercícios que vocês vão fazer, a gente vai ter a oportunidade de explorar ainda mais esse assunto. Aqui eu coloco uma lista da bibliografia utilizada para essa apresentação e espero que vocês gostem desse conteúdo e se identifiquem percebendo o quanto o que você faz contribui para a nossa evolução enquanto sociedade. É importante lembrar que você também tem um podcast que você pode escutar e os exercícios, como eu acabei de dizer. Até mais!